Olá, amores! Eu sou Vanessa Klein, maquiadora, e apresento pra vocês a minha aula de automaquiagem. Nessa aula a gente vai aprender a fazer um olho esfumado marrom com muito brilho e muito elegante pra você arrasar em várias ocasiões. Eu espero muito que vocês gostem, façam em casa e aproveitem muito. Um beijo! Olá, amores! Então vamos começar a minha aula de automaquiagem. Para iniciar, eu sempre indico que a gente lave o rosto com um sabonete líquido facial. É o ideal para a preparação da pele para maquiagem, tá, gente? Mas quem não puder lavar, não tiver como lavar o rosto na pia, a gente pode começar com água micelar. Eu vou colocar aqui um pouquinho no algodão, no disquinho de algodão, pra gente deixar essa pele bem limpa, tá? É muito importante, gente, a pele tem que estar sequinha, sem oleosidade, sem sujeicidade da rua. Então, às vezes a gente acha que a pele tá limpa, mas a pele é como uma esponja, ela suga toda a poeira de rua. E é muito importante ficar bem limpinha pra gente começar a maquiar, tá bom? Então eu vou passar o algodãozinho na pele toda, até eu ver que o algodão tá bem limpinho. Enquanto tiver sujeira, a gente passa mais água micelar, tá bom? Na orelha também, no pescoço, porque a gente também vai maquiar o pescoço. Ó, enquanto meu algodão ainda estiver sujinho, eu tô olhando ali na câmera, tá, gente? Por isso que eu tô olhando pra cima. Então eu vou passar mais um pouquinho de água micelar até meu algodão sair bem branquinho, tá, gente? Sem nenhuma sujeira. Pronto. Então depois de limpar, a gente já pode hidratar a nossa pele. A lista de todos os produtos que eu vou usar aqui no vídeo, gente, vai estar disponível no anexo aqui do curso, tá bom? Então eu vou aplicar bastante hidratante porque a minha pele é seca, mas você pode regular de acordo com o seu tipo de pele. Tem gente que tem a pele mais oleosa e aí não gosta de aplicar tanto hidratante, mas é importante hidratar de qualquer forma, não pode esquecer, tá? E aí você vai usar um hidratante específico para o seu tipo de pele. Por exemplo, quem tem a pele oleosa tem que usar um hidratante de toque seco, um hidratante à base de água ou um sérum bem levinho, tá bom? Eu gosto de hidratantes mais fortes pra me dar uma pele mais com viço mais bonito, porque eu gosto de pele glow, tá? Mas eu sei que quem tem a pele oleosa gosta de um toque seco, de uma pele mais fosca, mais mate, tá? Vou já massageando meu rosto com movimentos pra cima. Isso ajuda a ativar a circulação da minha pele. Passo também o restinho que tá no dedo aqui na minha pálpebra. É importante hidratar a pálpebra, tá bom? E quando eu sinto que esse hidratante já tá secando, aí eu já posso parar, tá? Vou passar um pouquinho de hidratante aqui no meu pescoço também. Movimentos pra baixo. Então no rosto o movimento é pra cima, no pescoço o movimento pra baixo, tá bom? Depois do hidratante, vamos aplicar um primer, tá, gente? Esse meu primer, ele deixa a pele bem mate, bem fosca, né? E ajuda muito na durabilidade da pele, tá? Da base. Então a gente vai aplicar somente aqui na zona T.
onde a pele geralmente solta mais oleosidade, onde o suor é mais forte, onde os poros são mais dilatados e a gente quer que essa base dure mais tempo. Então a gente usa o primer pra fechar os poros, tá? E aí eu vou dando batidinhas até ele secar, tá bom? Cada processo a gente tem que esperar secar pra ir pro próximo. Então a gente vai dando batidinhas. Eu gosto dos primers que são mais aveludados, tá? Que deixam a pele mais aveludada, até porque assim a minha base vai deslizar mais fácil. Pronto. Minha pele já tá bem sequinha. E fica também um grudezinho, porque o primer ajuda também a essa fixação, nessa fixação da base, tá bom? Vou aplicar a minha base agora com o pincel língua de gato. Eu gosto muito desse pincel, gente, porque ele tem cerda sintética, então não se preocupem. Muita gente não gosta desse pincel porque acha que ele não espalha tão bem. Realmente ele não espalha muito bem a base. Por isso que eu venho com a esponjinha sempre após, tá? O pincel. Eu gosto dele porque ele aplica melhor a base, faz uma cobertura mais bonita e não suga tanto o meu produto. Geralmente aqueles pincéis kabuki, que são mais fofinhos, mais densos, eles sugam muito produto. Gente, eu gosto de economizar ao máximo a minha base, tá? Então eu gosto de pincel sintético pra passar a base. E eu gosto que ele seja menorzinho assim, porque eu chego mais nos cantinhos, mais fácil, tá bom? Então a gente vai começar aplicando a base por setores. Eu começo aqui nesse lado do rosto, depois a gente vem pro outro lado, vai pra testa e finaliza no pescoço, tá? É importante também cobrir o pescoço com a base pra gente não ter aqueles efeitos na foto quando a pele estoura, né? Fica mais clara do que o resto do corpo. A gente vai terminar esse lado do rosto e depois vamos pro outro lado. A gente passa bem abaixo aqui na olheira já. No cantinho do nariz. Eu vejo muito erro nas minhas alunas, gente, na hora de espalhar a base. Eu vejo que ou a gente pega pouquinho produto e não espalha legal, ou mesmo passando muito produto, não espalha de forma correta. Então é importante a gente cobrir o rosto todinho, porque a gente tem um resultado muito mais bonito de pele, tá? Finalizei esse lado. Agora eu vou aplicar no outro lado do rosto. Gente, eu gosto de dividir em áreas o rosto na hora de aplicar a base, porque se eu coloco um pouquinho de produto em cada canto do rosto, começa a espalhar desse lado, esse produto que tá aqui vai secando. E aí depois é mais difícil de espalhar, principalmente se a base é mate. Então, dessa forma, eu consigo espalhar tudo bem direitinho, cada lado de cada vez, tá? Se você preferir espalhar a base, aplicar a base todinha com a esponja, não tem problema, tá? Mas geralmente a esponja faz um acabamento mais leve. O pincel a gente consegue um acabamento mais forte, tá? Então aqui a proposta de hoje é a gente fazer uma pele mais profissional, uma automaquiagem um pouco mais profissional para você conseguir fazer uma make para ir para uma festa, quando não tiver como maquiar, com maquiadora. Ou se você gosta muito de se maquiar e quer aprender a fazer uma pele um pouquinho mais elaborada, tá? Então, esse é o segredo quando a gente quer fazer uma pele mais reforçada, para durar mais tempo. É a gente ter mais tempo para fazer essa maquiagem, aplicar com um pincel que vai proporcionar um pouco mais de cobertura para você. Se for no dia a dia, você pode ir direto para a esponjinha, ir arrastando, aplicando, vai ficar mais fina a pele e vai durar menos. Agora vamos aplicar na testa.
Vou preservar minha sobrancelha, por isso que eu gosto também do pincel língua de gato, que a gente consegue passar por todos os cantinhos e aqui também, sem pegar na sobrancelha. Gente, para maquiagem do dia a dia, eu sempre falo para as minhas alunas de automaquiagem que eu não indico o uso de base todos os dias, sabe? Eu acho muito pesado pra gente estar todo dia com esse produto na pele. Então, uma dica que eu dou é você procurar usar um protetor solar com cor, um BB Cream, um CC Cream, um produto que seja seu aliado também nos cuidados com a pele. Então, o protetor com cor é o ideal, porque ele vai proteger mais a sua pele do sol do que pigmentar a sua pele. Se você tiver muita manchinha, se você precisar de uma cobertura maior, aí vale investir num corretivo bom. Mas por baixo, na primeira camada na pele, você sempre proteger a sua pele do sol, utilizar um produto com bastante protetor solar, tá? Vou aplicar um pouquinho mais aqui na área da olheira, para não precisar de tanto corretivo, tá, gente? O corretivo carrega muito nessa área da olheira e marca muito as linhas de expressão. Então, quando a base é boa, já tem uma boa cobertura, menos corretivo a gente precisa, tá? Agora, se a sua base é mais fina, se você tá usando mesmo um BB Cream, aí você precisa de um pouco mais de corretivo, se você tiver uma olheira mais profunda. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de produto pra aplicar no pescoço, tá? Às vezes o restinho que fica no pincel não é o suficiente. Então a gente pega um pouquinho mais de produto, principalmente se o seu corpo tá um pouco bronzeado e a sua base tá um pouquinho mais clara, tá? Então, se você costuma se bronzear, gosta de pegar sol, é legal você ter duas tonalidades de base. Uma pra o inverno, no caso, quando você não tá pegando tanto sol, e uma pra quando você já tá pegando sol com mais frequência. Depois de aplicar a base com o pincel língua de gato, eu vou pegar a minha esponjinha. Ela tá totalmente úmida, gente. Eu gosto de lavar debaixo da torneira e apertando até ela umedecer toda lá dentro, e depois eu pego uma toalhinha para tirar o excesso. Espremo bastante e depois ainda venho com um papelzinho passando nela também para tirar o excesso de água. Não pode ficar pingando água, tá, gente? Ela tem que ficar assim, úmida, porém sequinha por fora, tá? Agora eu venho dando batidinhas no meu rosto todo, polindo essa pele, tirando qualquer marquinha que o pincel possa deixar, tá? Essa minha base, ela não me deixa tanta marca porque ela é mais cremosa, então o pincel já aplica ela de uma forma mais uniforme, tá? Mas tem base, principalmente as líquidas, muito líquidas, elas deixam muita marca com o pincel língua de gato, então é muito importante o uso da esponjinha, tá? Essa batidinha com a esponja não pode ser tão leve e nem tão forte, tá? Tem que ser bem precisa pra você conseguir ter um bom resultado. Senão, muito leve também a gente não consegue fazer um polimento bonito na pele. Aí, como eu falei anteriormente, se você quiser já aplicar a base diretamente na esponja, você pode também aplicar na esponja, sempre úmida, gente, não pode ser seca, senão ela vai sugar o seu produto. Então, quando a gente umedece, ela fica mais fofinha e ela não suga tanto produto. Você pode também aplicar a esponjinha, aplicar a base na esponjinha e já vir diretamente aplicando no rosto. Mas, como eu falei, fica uma cobertura um pouquinho mais leve, tá? Após a base, a gente vai aplicar o corretivo. Gente, eu gosto de corretivos mais líquidos, tá? Como a minha pele é seca, essa minha área aqui fica marcando um pouquinho mais, tá? Então, os corretivos líquidos não marcam tanto.
Se você tiver uma olheira um pouquinho mais forte, mais profunda, mais arroxeada, você pode também utilizar um produto cremoso, um corretivo mais cremoso, para te dar uma cobertura mais forte, tá? Os líquidos às vezes não cobrem tão bem quanto a gente precisa, se a gente tem uma olheira um pouquinho mais forte, tá? Então, eu venho com esse corretivo. Eu vou fazer um desenho de contorno para ensinar para vocês. Vou fazer um triângulo. Primeiro aqui na minha zona T. A gente vai iluminar e camuflar a olheira, tá bom? Eu utilizo, gente, um corretivo mais claro do que a minha pele, como vocês estão vendo, porque eu quero iluminar o centro do meu rosto. Mas não pode ficar essa marca, esse desenho que a gente tá fazendo agora no início. A gente vai esfumar esse produto pra não ficar marcado, tá? É só pra mostrar pra vocês como eu faço, onde eu aplico, pra gente começar a esfumar o produto. Então eu vou pegar a esponjinha úmida e vou começar a dar batidinhas, espalhando as bordinhas desse produto. Mas não posso tirar da onde eu coloquei, tá? Eu só não quero que fique esse formato que a gente fez com o corretivo. É muito importante esfumar esse produto, tá, gente? Não pode ficar esse desenho de triângulo, tá? Se você tiver medo de fazer esse desenho, como aqui é uma aula para iniciantes, você pode aplicar o corretivo então na sua esponjinha e vir aqui dando batidinhas só na área onde você quer iluminar. Vai ficar um pouquinho mais leve, tá? É porque eu quero mostrar pra vocês exatamente como a gente faz o contorno quando eu atendo minhas clientes, né? Como eu ensino mesmo no meu curso de automaquiagem presencial. Então assim, com essa técnica a gente consegue afinar mais o rosto, a gente ilumina o centro do rosto e depois a gente vai escurecer as laterais e assim você consegue afinar o seu rosto. No início parece que fica muito forte, tá? Mas depois vai dar tudo certo, vocês vão ver. É muito importante a gente usar o pó compacto ou um pó solto depois nesse produto, tá? Com o restinho que fica na esponja eu vou aplicar aqui também na pálpebra, porque o corretivo também ajuda na fixação da sombra. Se a gente faz uma maquiagem e não passa nenhuma base, nenhum corretivo na pálpebra, não fixa a nossa sombra. Às vezes a gente faz a maquiagem, passa pouco produto na pálpebra e depois não entende por que a nossa sombra não ficou bonita, por que não fixou tão bem. Então, o corretivo, a base, é como se fosse um grudezinho, um fixador para essa sombra. Precisa passar na pálpebra também, tá bom? Pronto, já espalhei. Mas continua aqui o produto, tá? Continua concentrado no centro do meu rosto. No nariz, eu passei só um pouquinho aqui e dei uma esfumada. Como eu acho que o nariz já é meio fino, eu até espalho pra baixo. Mas se você quer afinar um pouquinho mais seu nariz, você deixa o produto somente aqui no topo e não traz o corretivo clarinho aqui pro lado não, tá? Depois a gente vai escurecer nas laterais pra mostrar pra vocês como afina. O pó compacto que eu vou aplicar agora é opcional, tá? Ele faz que essa área do meu corretivo tenha uma durabilidade maior, mas se você não tiver um compacto, se você preferir o solto, o pó translúcido, você pode vir direto com o pó translúcido, tá? Eu gosto de aplicar o compacto também, porque como eu falei, esse meu corretivo, a minha pele fixa por mais tempo. Então se eu vou para uma festa que eu preciso de uma alta durabilidade, eu passo sempre o compacto e depois venho com o translúcido em cima também. Se é pro seu dia a dia, que você não precisa, assim, que a maquiagem dure tanto tempo, você pode ir direto pro translúcido, gente, porque ele também marca menos, tem uma cobertura mais fina, e aí você também não sente uma sensação tão forte de que tá muito maquiada. Eu acho que o compacto, ele carrega um pouco sim a maquiagem, tá bom? Mas isso vai depender de cada evento. Se você vai para um evento que precisa de mais durabilidade, ou se é só para trabalhar, para o seu dia a dia, aí você pode só passar o pó solto
o pó translúcido, que já fica ótimo. Eu vou aplicar o pó compacto com a esponjinha também. Eu uso ela pra tudo, gente. Ó, pego bastante produto e aí vou depositar em cima de toda a área onde eu passei corretivo. Ó. Passo na pálpebra também. Gente, o pó compacto, ele é visto às vezes como um inimigo, né? Porque ele marca muito as linhas de expressão. Mas sem ele a gente não consegue que essa base fique no lugar. Uma coisa que acontece quando a gente não passa o pó é que toda vez que a gente abre e fecha os olhos, esse corretivo vai abrindo. Então o pó compacto, ele sela esse produto e aí não deixa o corretivo abrir, tá? Outra coisa também é que o produto acaba transferindo quando ele tá molhado. Quando a base tá molhada e não tem um pó selando, ela transfere para todos os lugares. É quando você coloca o celular no rosto, quando você vai dar um abraço em alguém, mancha a roupa da pessoa. Então, o pó é importante, apesar de marcar um pouquinho as linhas, eu acho muito importante. Principalmente para quem tem a pele oleosa também, porque a pele fica acetinada por mais tempo e aí não vem aquele brilho de oleosidade tão cedo na festa, gente. É muito importante o uso do pó, tá? Mas aí, se você não é muito fã de pó, se você tem a pele madura, usa sempre um pó translúcido solto, bem fininho, porque aí sua pele vai ficar selada, protegida. Bom, tô passando o pó em toda a área do corretivo, ó, no nariz e na testa. Esse primeiro foi o pó compacto, tá? Agora eu vou vir com o pó solto. Lembrando que eu tô usando 2 tipos de pós só pra ter essa durabilidade, tá, gente? Se você achar, é muito, não tem problema, não é obrigatório, tá? Só tô mostrando pra vocês como eu faço na minha cliente também, pra você conhecer uma pele um pouquinho mais elaborada. Agora, tem outra finalidade esse pó. Esse pó solto também, que eu vou criar aqui uma caminha embaixo dos meus olhos, também é pra proteger, gente. Porque a gente vai fazer os olhos e as sombras que a gente utilizar em cima vão cair aqui nessa área. E eu não quero que a minha pele suje, tá? Não quero que manche de jeito nenhum. Então, esse pó também aqui, ele não é só pra secar um pouquinho mais o meu corretivo, mas também pra proteger a minha pele de qualquer sombra, né, que caia aqui nessa área. Então, ó, não é pra ficar translúcido, tá, gente? É pra realmente ter muito pó aqui. Depois a gente vai varrer e aí ele vai sair, tá? Essa marca aqui vai sair. Vai ficar apenas um leve iluminado aqui no centro, que é o mesmo iluminado que eu fiz com corretivo e eu quero manter, tá? Se você não for muito fã desse centro iluminado, algumas clientes não gostam. Gostam que a pele fique toda de uma cor só. E aí, então, você vai escolher um corretivo e um pó mais do tom da sua pele, tá? Eu utilizo mais claro porque eu gosto do centro do meu rosto mais claro mesmo. Então eu vou colocar bastante produto, porque eu não quero que suje. Outra coisa, quando a gente deixa a pele bem sequinha e a gente tá se maquiando, se você tá passando um rímel ou fazendo qualquer coisa no olho e cai, principalmente o rímel, que a gente geralmente se mancha aqui, ele também protege. O pó acaba secando o seu rímel e você consegue varrer e não mancha a pele. Então, assim, são várias as vantagens de você aplicar o pó no rosto, tá, gente? Então, eu vou deixar aqui selando mais ainda o meu corretivo, deixando ele mais sequinho, ele vai ficar com um acabamento mais bonito, tá? A gente se assusta, a gente acha, ai meu Deus, é muito pó. Mas se ele for soltinho, fino também, e tiver uma tonalidade de rosada, ou pode ser um pó banana mais amarelado, ele não vai deixar você com uma máscara. Então também tem que escolher um bom pó solto, tá, gente? Eu não indico o pó solto na coloração branca, totalmente branco, tá? Porque ele pode sim estourar mais na sua foto. Ao redor do rosto a gente também tem que secar. Aqui nas laterais ainda tá molhado, então eu vou pegar um pó compacto. Pode ser também um pó solto, tá? Você pode aplicar o mesmo pó solto
já aqui no restante do rosto. Mas como eu já quero ir dando um contorno no meu rosto, já afinando, eu sempre trabalho com duas cores de pó. Então eu vou mostrar pra vocês. Aqui no centro, por exemplo, eu utilizei um pó número C3. E aqui no restante do rosto, eu vou utilizar um pó número C5. Essa é a nomenclatura da marca que eu tô usando, tá? Da marca de produtos que eu tô usando. Mas aí, cada marca tem uma nomenclatura. Só pra dar um exemplo pra vocês de que são duas colorações diferentes. O C3 que eu passei no centro, ele é bem mais clarinho do que o C5. Então, eu coloquei 2 tons a mais pra poder selar o restante do meu rosto. Ou seja, aqui no centro, onde eu passei um corretivo mais claro, acompanhou um pó mais claro. E aqui na lateral, onde tem a base, que é um tom mais escuro, o tom da minha pele mesmo, vai vir um pó da cor da minha base. Entendeu mais ou menos? Então assim a gente já vai ajudando a afinar mais o rosto, a gente já vai criando um contorno em pó. Eu acho mais bonito do que você ficar um tom inteiro na sua pele e vir com bronzer, aí fica um contraste muito grande. Então assim eu já tô criando um contorno sutil, tá bom? Então eu vou aplicar agora, que é o restante do rosto, na lateral do rosto, eu vou aplicar com um pincelzinho fofinho de pó. Ó, eu gosto desse tamanho, gente, ele é médio, ele não é nem grandão demais pra não espalhar tanto produto e nem tão pequeno que aí não vai aplicar direito, tá? Então, ó, vocês vão vendo que aqui já vai dando uma escurecida e aí eu tô selando o restante do meu rosto, tá? Então eu não economizo em produto, gente. Eu acho que quando a gente quer uma maquiagem bem feita, a gente tem que... Não pode exagerar, mas tem que ter a quantidade de produto necessária, que você veja que tá tudo bem coberto, bem bonito, tá? Então, ó, é um pincel bem fofinho. Assim, ele não arrasta a minha base lá embaixo. Essa coloração mais escura, eu digo assim, mais escura no sentido de ser mais escura do que o corretivo que eu utilizei no centro, mas ela é da cor da minha pele. Eu passo toda no pescoço, porque aí ela vai acompanhar o meu corpo, tá? Então assim, essa técnica, gente, é mais profissional, pra vocês verem como a gente faz. Mas, como eu falei, se você quiser já utilizar tudo da mesma cor, corretivo no mesmo tom da base, fica uma maquiagem um pouco mais suave, um pouco mais leve, tá? Pro dia a dia é o ideal. Realmente eu não indico que você faça uma pele tão elaborada pro seu dia a dia. Então, ó, vou selando todo o rosto. Eu quero que meu rosto todo fique bem acetinado, bem sequinho, tá? Espalhe um pouquinho com o pó mais claro, ó, agora. E ainda não tira o pó aqui debaixo da olheira, porque a gente vai começar a sombra agora. E aí eu quero que esse pó proteja aqui embaixo, tá bom? Pra começar os olhos, eu vou pegar um lencinho umedecido e vou passar aqui na minha sobrancelha. Eu já acho a minha sobrancelha bem forte, então eu só tiro o excesso de pó que caiu nela e vou dar uma leve preenchida. Gente, eu não gosto de sobrancelha muito forte não, mas nessa hora o que vale é o seu gosto, tá? Eu gosto mais natural, mas geralmente a gente sempre sabe como corrigir nossa sobrancelha de um jeito que a gente gosta. Eu só acho que não é muito legal a gente escurecer a sobrancelha. Você pode até fazer um desenho, né, se você tem pouquinho pelinho, não tem problema, acho que precisa também de um desenho de sobrancelha, mas eu só não acho legal você utilizar um produto com um tom muito escuro, tipo preto. Preto eu acho que quase nem vende dessa cor, porque realmente fica muito pesado, seu olhar vai ficar muito pesado e fechado. Então tudo que você trabalhar na sombra nem vai aparecer direito. Olha, eu gosto de lápis de sobrancelha porque eu acho que fica mais suave. Essa coloração é mais acinzentada, é bem clarinha. Às vezes a gente olha a sobrancelha da gente, aí a gente acha, nossa, minha sobrancelha é escura, então vou comprar o produto mais escuro. Mas não, na sobrancelha, quanto mais clarinho, mais acinzentado, fica mais bonito e mais natural, tá? Então eu vou só dar uma passadinha assim, bem de leve na sobrancelha, ó, riscando mesmo. Se você precisar desenhar mais forte, se você tiver muito pouco pelinho,
Aí você pode até utilizar uma pastinha de sobrancelha. A gente encontra no mercado boas pastas e elas desenham mais forte, tá? Então você consegue também, quando você desenha com a pasta, que a sobrancelha não saia, ela fica mais à prova d'água. No lápis a gente consegue mais natural. Pra quem já tem algum desenho e só quer arrumar algum cantinho, tá? Ó, vou só aplicar onde eu tenho uma falhinha. Vou pentear. Depois a gente também pode passar um gelzinho pro pelinho ficar no lugar. Mas eu já acho a minha, assim, boa naturalmente, tá? Sobrancelha bem particular mesmo. Ó, tem uma falha aqui no cantinho maior. Eu vou só preencher de leve, tá? Gente, todos os produtos que eu tô usando aqui eu vou colocar no anexo do curso, tá? Não se preocupem. Mas eu gosto de dizer também que pra vocês não se atentarem muito na marca que eu tô usando, e sim no tipo de produto, tá? E aí você fica livre pra adquirir de acordo com o seu bolso, com o seu gosto, com a marca que você gosta mais. Porque tudo é testando, gente. A gente às vezes vê um profissional utilizando um produto, acha que ele é maravilhoso e compra e não gosta. Então isso é muito, depende de cada pessoa. Tem gente que gosta mais de uma base e tem outras que não gostam daquela base. Então eu acho que maquiagem é sempre testando o que vai ser melhor pra sua pele, tá? Então vamos começar a sombra. Eu escolhi uma paleta que eu gosto muito, porque ela já tem as cores que estão em alta atualmente, gente. Tem as cores corais, mais alaranjadas, tem as rosadas e os marronzinhos mais quentes, tá? Então pra essa maquiagem que a gente vai fazer hoje, eu vou utilizar o marronzinho mais quente, porque eu quero uma maquiagem mais bronzeada, mais elegante e fácil de fazer, tá? Então a gente vai utilizar somente 2 tons de marrons. Geralmente, nas minhas clientes, eu já utilizo só essa quantidade. Eu acho que o menos é mais, então fica muito mais elegante quando você não trabalha tantas cores nos olhos, tá? Então, a gente vai começar com um marronzinho mais claro e depois a gente vai para um pouquinho mais escuro, só para deixar mais marcado o cantinho. Para começar a aplicar a sombra, eu escolhi esse pincel. É um pincel tradicional de esfumar. Ele é bem fofinho, um pouquinho longo, não é tão chato, tá vendo? E o ideal é isso, gente, ser bem fofinho e bem cheinho, tá? Porque assim, quanto mais macio, mais fácil ele vai esfumar a sua sombra. Então é muito importante a escolha do pincel na hora de fazer a sombra, tá, gente? Ele já vai fazer pra você 80% do seu trabalho, tá? Eu vou pegar aqui a sombrinha mais clara. Ó, tiro o excesso e vou começar a esfumar. Gente, o segredo é você pegar pouquíssimo produto, tá? Pra começar. Assim você vai aos pouquinhos construindo a sua sombra. Então, o primeiro lugar onde eu vou depositar a sombra é aqui no cantinho interno dos olhos. Então, é sempre na pálpebra móvel, gente. A pálpebra móvel é essa que se movimenta quando eu abro e fecho os olhos, tá? E a pálpebra fixa é essa aqui perto da sobrancelha, que não se movimenta, tá? Então, toda vez que eu falar móvel, é essa aqui que a gente levanta e abaixa. E a fixa é essa aqui perto da sobrancelha. Essa área, principalmente essa área, o topo aqui da sobrancelha, tá? Então eu vou pegar um pouquinho de produto e depositar aqui no cantinho na pálpebra móvel. Ó, dou umas batidinhas, ó, já pegou um pouquinho, pego um pouquinho mais. Sempre observar se tem um pó suficiente aqui protegente, senão a gente passa mais pó. Não pode sujar essa área da olheira, tá? Quando eu vou fazer um olho muito escuro, a minha dica também é você começar pelos olhos, tá? E depois você faz a sua pele. Então, como a gente tá trabalhando aqui um marronzinho mais claro, não tem perigo. Mas se fosse uma sombra preta, precisa... Eu acho muito importante fazer o olho primeiro, gente, senão vira uma caca. Então, depois que a gente deposita uma boa quantidade, a gente começa a dar batidinhas. E eu gosto de fazer 2 movimentos, ou circular pra dentro, ou o zigue-zague, tá? Ou entra e sai, ou então você vai fazendo movimentos circulares
indo até aqui um pouquinho no centro dos olhos, tá? E no início aqui dos olhos, tá vendo? Para esse esfumado ficar o mais leve possível, o ideal também é você sempre segurar o cabo no final, tá, gente? Ó, quando eu seguro no final, fica mais leve. Quando eu seguro muito no início, ele fica mais preciso, mais forte. Então eu aplico, depois eu venho um pouquinho pro final e fico fazendo os movimentos. Quanto mais tempo eu fico aqui, mais bonito o esfumado fica. Então o segredo é esse, esfumar, esfumar, esfumar e esfumar de novo, até que você veja que tá o esfumado bem uniforme, bem bonito, nada marcado, nenhum produto em excesso aqui e aqui, tem que ficar tudo bem uniforme. Então eu vou fazendo zigue-zague, ó, movimentos circulares. Eu gosto de trazer a sombra um pouquinho pra cá, mas se seu olho for muito juntinho ou muito fechadinho, você pode deixar a sombra só até aqui, tá? Não precisa vir até aqui dentro. Pra quem tá começando também, às vezes tem medo de trazer a sombra aqui pra frente. Então você pode só deixar no cantinho também, que não tem problema, tá? Pode deixar só aqui nesse cantinho que já fica bonitinho, tá? Pronto. Agora eu vou fazer no outro lado, depositando aqui no cantinho. Depositei a primeira, agora eu vou depositar a outra. E vou começar a entrar com movimentos circulares. Gente, esse marrom aqui, eu gosto assim, mais quente, mais coral. Mas pode ser qualquer tom de marrom que você gostar, tá? E sempre escolha marrons mais claros da paleta para começar esse esfumado. Se a gente vem com uma sombra muito escura, é muito mais difícil de arrumar e de esfumar. Então a gente começa esfumando, quem é iniciante, sempre com os tons mais clarinhos possíveis. Depois que você já pegar uma prática, aí você pode avançar para sombras mais escuras, tá bom? Pronto. Agora com o mesmo pincel eu vou pegar um marronzinho mais escuro. Comecei com esse, agora eu vou vir um tomzinho mais escuro, só para escurecer um pouquinho mais aqui o cantinho dos meus olhos, tá? Se você aplicou esse primeiro marrom e já gostou assim, pode parar aqui, depois a gente vai continuar o iluminado dos olhos, tá? Mas eu vou escurecer um pouquinho mais aqui no canto pra mostrar pra vocês. Eu também gosto muito de um olho monocromático, quando a gente utiliza apenas um marrom e passa no olho inteiro. Já fica muito bonito e elegante e é mais rápido também pra quem vai trabalhar, pra quem precisa de uma maquiagem mais rápida, tá? Ó, vou aplicar um outro marronzinho aqui no canto e vou fazer zigue-zague pra ele encontrar esse meu outro marrom, tá? Gente, aqui o segredo é a mão muito, muito leve, tá? Assim, não fica marcação, fica... Eles se encontram mais fácil. Ó, aí agora eu vou aplicar no outro lado o marronzinho mais forte. Não só a mão leve, como o pincel também bem macio, tá? E bem fofinho, bem cheinho. Depois que eu depositei o marrom mais escuro, eu vou pegar um outro pincel igualzinho que eu comecei, mas ele tá mais limpinho. Uma dica que eu dou também é você ter 2 pincéis pelo menos de esfumar. Assim você separa para cada tonalidade de sombra. Então eu utilizei o primeiro para aplicar e aí eu pego o mais limpinho e vou só aqui na borda, como se fosse um pincel borracha, arrumando o que precisar. Às vezes fica muito manchado e muito marcado aqui na lateral, no cantinho aqui. E aí eu venho com um pincel limpinho de esfumar pra tirar mais ainda a marcação, tá? Se eu vier com ele sujo, com o primeiro pincel que eu utilizei, ele vai manchar mais, porque ele tem muita sombra nele ainda.
Então, é sempre legal você ter 2 pincéis de esfumar, tá? Pra fazer o iluminado dos olhos, eu vou utilizar uma sombra cremosa. Ela é bem brilhosa, bem bonita pra festa. Eu adoro esse tipo de sombra porque é mais fácil de aplicar. Então a gente já encontra em muitos lugares vendendo, de várias marcas, essas sombras cremosas brilhantes, tá? Eu acho ela muito mais fácil do que a gente utilizar uma sombra brilhosa compacta, de paleta, tá? Se você não encontrar esse tipo de sombra, você pode vir com uma sombra cintilante de paleta normal, tá? Você também pode utilizar o próprio aplicador da sombra, ele é muito prático, gente. Vou mostrar pra vocês. Mas eu sempre gosto de utilizar também o pincel pra ajudar a esfumar essa sombra, pra ela não ficar marcada, tá? Ó, o aplicador dela é tipo um aplicador de batom líquido. E aí já tem um formatinho pra você fazer um desenho. Mas como eu gosto dessa sombra mais esfumada, eu vou mostrar pra vocês. Eu primeiro aplico com esse aplicador mesmo, e depois a gente vai esfumando com um pincelzinho de sombra normal, tá? Então, eu vou olhando no meu espelhinho um pouquinho pra baixo pra facilitar mais eu enxergar a minha pálpebra, ó, e vou depositando. Ó, é super brilhosa. Gente, é muito mais fácil utilizar esse tipo de sombra do que os pigmentos soltos, brilhosos, que fazem uma bagunça quando a gente vai aplicar. A gente precisa de cola, de glitter pra aplicar, nem todo mundo consegue. Então eu acho que foi a melhor coisa que inventaram, foi esse tipo de sombra, principalmente para as iniciantes. Você pega um pincelzinho agora de sombra e a gente vai espalhar as bordinhas, tá? Porque eu não gosto que fique a marca dessa sombra, sabe? Tipo um desenho. Se você gostar, não tem problema. Aí você pode deixar no formatinho da pálpebra, se você gostar. Mas eu gosto de vir, ó, esfumando, encontrando a minha sombra marrom. Eu gosto de sombras mais, assim, bagunçadas. Acho que é muito mais elegante quando você não vê onde começa, onde termina. Então, ó, eu vou dando batidinhas e espalhando. Subo até aqui no topo, quase no topo da sobrancelha. Só vou até aqui, tá? E agora a gente vai descendo, ó. Aí a gente vai descendo, encontrando o marrom, ó. Esse olho é muito pedido pelas minhas clientes porque ele é iluminado, é elegante, combina com todo tipo de festa. Mas se você não gostar de brilho, não tem problema. Aquele esfumado que a gente começou e você vir com uma sombrinha mais opaca aqui no início também fica lindo, gente. Agora eu vou voltar com o marrom que a gente começou e vou depositar um pouquinho mais aqui no canto e esfumar, só pra ele encontrar um pouquinho mais com o meu brilho, tá? Pra gente não deixar tão marcado o brilho nesse final. Eu gosto de voltar com o marrom e esfumar. Ó, agora a gente vai aplicar a sombra no outro olho. De novo, com o aplicador da própria sombra, eu vou depositando. Ó, eu posso deixar um desenho assim, muita gente gosta, a gente chama de cut crease, que é quando a gente deixa um desenho assim no olho, tem gente que prefere. E não faz nada mais, tá? Mas eu gosto de esfumar, então vai de acordo com a sua preferência, tá? Venho com um pincelzinho de sombra e vou esfumando a bordinha, tá? Dou umas batidinhas e vou esfumando, subindo essa sombra. Sem medo, gente. Eu gosto de subir a sombra encontrando a sobrancelha, eu acho que fica mais chique, mais moderno. Mas é como eu falo, tudo é gosto. Se você gostar dessa sombra só aqui na pálpebra mais baixinha, também não tem problema, tá?
Eu acho que o importante é só você esfumar muito bem, independente até onde você vai com a sombra. Agora que eu terminei a sombra, eu vou aplicar um lápis de olho marrom, tá? Esse, gente, é bem da cor, ó, ele é cobre, bem quente, na cor da sombra que eu tô usando. Então é uma tendência, eu acho muito legal você combinar os tons do lápis com a sombra, tá? Com o blush que você vai usar, com o batom. Eu gosto de harmonizar e de combinar tudo na maquiagem, tá? Mas você poderia vir com lápis preto ou com delineado preto, não tem problema. Eu gosto que fique tudo harmônico, tá? Eu gosto de combinar o marrom que eu tô usando na sombra com o que eu vou usar na linha d'água e abaixo esfumando. Combinar com blush, com batom, eu acho mais elegante, eu acho mais bonito, tá? Você poderia vir também com um lápis preto, mas eu acho que fica um contraste muito forte. Eu acho mais elegante a gente colocar um tom de marrom. Eu sou mais fã dos lápis marrons do que dos pretos, tá? Eu confesso. Primeiro eu vou aplicar esse lápis bem rente aos meus cílios, aqui, os meus cílios superiores, tá? Como se fosse um delineado esfumado. Pra quem tá começando, é muito mais fácil trabalhar com lápis do que com delineador, tá, gente? O delineador, ele precisa de muita prática, não adianta a gente passar técnicas e tentar mostrar a forma que a gente faz. O mais importante é você praticar bastante em casa e aí você vai encontrar qual a melhor ferramenta para você fazer o delineador, tá? O delineador feito com lápis é muito mais fácil, tem que ser um lápis bem macio e a gente vai passando, ó, aqui bem na raiz do cílio. Agora eu vou aplicar o mesmo lápis aqui na linha d'água. Tem que ser bem macio, gente, bem confortável, senão você pode lacrimejar e não conseguir deixar bonito aqui esse lápis, tá? O lápis muito seco, ele não pigmenta bem. Tem que ser um lápis macio para pigmentar bem bonito. Pronto. E o mesmo lápis também, já que ele é do mesmo tom da minha sombra que eu apliquei em cima, eu vou esfumar aqui embaixo para ele fixar melhor a minha sombra, que eu vou esfumar depois, tá? Por cima dele. Se você passa um lápis de olho aqui nessa área rente ao cílio inferior, é muito importante vir com uma sombra esfumando por cima, tá, gente? Senão, esse lápis pode borrar, pode entrar nas linhas de expressão, tá? Porque o lápis de olho geralmente tem óleo na composição, então ele mancha muito fácil, tá? Então o segredo é toda vez que você for utilizar um lápis aqui embaixo, preto, marrom, de qualquer cor, é você colocar também, aplicar também uma sombra da mesma cor em cima desse lápis, tá? Então, ó, não vou fazer muito grosso, gosto nessa espessura. E do outro lado também vou aplicar um lápis na parte de fora, tá? Agora eu vou pegar um pincelzinho bem pequeno de esfumar, tipo o que eu usei nos olhos, que é maiorzão. Esse é bem pequenininho, gente, o menor que você tiver aí. Com a mesma sombra marrom que eu usei em cima, eu vou esfumar em cima desse lápis que eu passei, tá? Então a gente vai esfumando. É importante ter o pó aqui pra proteger, nessa hora é normal cair bastante pó, tá? E a gente vai selar esse lápis que eu passei aqui embaixo. Gente, ele não pode ficar sem sombra em cima. Então a gente vai bem devagarzinho, esfumando. Pincel bem pequenininho. Pode ser um pincelzinho chanfrado também. Mas eu acho que o fofinho deixa um esfumado mais bonito aqui embaixo, tá? O importante é ser o pincel bem pequeno pra você não acabar prejudicando aqui a sua olheira, tá? Outro lado.
Pronto. Agora eu venho com o pincel leque. Esse meu é bem grandão, pode ser um pequenininho, pode ser um pincel bem fofo de pó, só pra arrastar esse pó que eu coloquei aqui protegendo, que a gente já finalizou os olhos. Agora a gente vai aplicar o nosso cílio postiço, tá? Então a gente tira o pó, gente, da onde a gente colocou, deixou em excesso. Já protegeu, não manchou nada aqui embaixo. Por isso que é muito importante a gente colocar essa caminha de pó aqui, tá bom? Gente, eu sempre falo que cílio postiço é igual delineador. Só depende de você. Você precisa praticar sempre, pra poder no dia que você precisar, que for pra uma festa, quiser colocar um cílio, você já tenha uma experiência pra conseguir acertar mais fácil, tá? Então, assim, por mais que a gente ensine, dê dicas, principalmente o delineado, mesmo a gente dando todas as dicas e mostrando como a gente faz, não é a mesma coisa. Você precisa pegar e fazer sozinha, e várias vezes, tá? Se você gosta muito de delinear o gatinho, por exemplo, todo dia tente fazer um gatinho no seu olho, que você vai ver que vai ficando cada vez mais fácil, tá? O cílio postiço é a mesma coisa. Eu vou pegar um cílio menorzinho que eu tenho. Eu acho que ele fica mais elegante, eu não gosto de cílios muito grandes, tá? E vou pegar com o cotonete a minha cola, porque eu acho mais fácil de passar. E vou aplicar uma boa quantidade. Gente, não pode ser pouca cola, tá? Você tem que ver mesmo que tem cola no cílio. Senão, não vai durar a festa toda, tá? Você vai perder os cílios no meio da festa. Precisa ter uma superfície de contato, você precisa criar uma caminha de cola. Só não pode ser muito pra não escorrer e entrar nos seus olhos, porque aí é muito ruim, lacrimeja muito. Não deixa a cola entrar nos seus olhos, tá? Então, ó, vou aplicando aqui pra criar uma caminha. E essa cola vai ficar aqui mais ou menos 2 minutinhos secando pra gente poder aplicar, tá? Ela não pode vir pros olhos molhada, porque senão ela vai ficar escorregando. Ela precisa estar quase seca pra gente tocar e ela já grudar, pra ela ficar bem grudentinha, tá? Então eu vou deixar aqui descansando um tempinho e vou aplicar no outro lado, tá? Pra quem tá começando também, eu sempre indico a cola branca, gente, porque ela fica transparente depois e aí não mancha o seu olho, caso você sem querer encoste a cola na sombra, tá bom? Eu gosto muito da cola preta, mas ela é danada pra manchar a maquiagem e aí não sai por nada. Então, sempre utilize a cola branca pra colocar os seus cílios, tá? Ó, pronto, criei uma caminha. Estou vendo que a cola foi aplicada em toda a extensão do cílio. E agora a gente espera 1 minutinho pra aplicar, tá? Enquanto a minha colinha tá secando, eu vou passar uma camada fina mesmo de rímel, porque é só pra levantar e deixar ele pretinho, tá? Se eu não fosse usar o postiço, eu já passaria pelo menos umas 3 camadas pra ficar o cílio bem bonito e bem volumoso. Gente, uma dica que eu dou pra automaquiagem é você utilizar o rímel lavável, tá? Máscara de cílio lavável. A prova d'água é muito ruim, a gente perde muito cílio na limpeza, né, pra tentar tirar. Então, não é muito bom no dia a dia você utilizar a máscara à prova d'água, tá? Somente em eventos que você sabe que você pode chorar, suar muito. Então, eu vou passar aqui. E o segredo também é quando você aplicar a máscara, puxar desde a raiz, tá? Pra você conseguir alongar os seus cílios. Senão, se você passar só na pontinha, ele nunca vai alongar. Você nunca vai ver o tamanho de cílio que você tem na real, sabe? Então, ó, a gente passa só uma camada. Depois a gente vai passar no cílio de baixo. E eu vou vir com o meu cílio postiço. Então, com o espelhinho de baixo pra cima, a gente vai olhar pra baixo e levar o cílio até o centro dos olhos, tá? Então, primeiro eu carimbo ele, a colinha aqui no centro, e as pontinhas depois eu vou empurrando, tá? Então, vou empurrando agora a pontinha externa
e depois a interna. A interna eu prefiro olhando com o espelho um pouquinho mais reto, tá? Você pode utilizar também, eu vejo que as minhas alunas preferem a pinça pra colocar, gente. Mas eu prefiro o dedo, isso vai de acordo com a sua preferência. O cílio é como eu falei, cada uma vai pegar um jeitinho, uma técnica que acha melhor pra aplicar, tá? Acho que não tem regra. E aí você vai empurrando até a base do cílio postiço encontrar a base dos seus cílios, tá bom? É normal a colinha ficar branquinha no início, depois ela vai secar e vai ficar transparente, tá? Vai empurrando pra baixo pra eles juntarem bem direitinho, tá? Esse modelo de cílio que eu coloquei, ele é bem bagunçadinho, sabe? Ele é um pra cá, é tipo, bem aleatório. Eu gosto mais, mas se você gostar de um mais arrumadinho ou de um com a pontinha do final maior do que o início, aí é da sua preferência. Eu gosto de cílios mais que se misturem ao meu e não pareça que eu tô de cílio postiço, tá? Pronto, a gente vai empurrando e depois a gente passa um pouquinho mais de máscara de cílio pra ele ficar mais juntinho, tá? Vou colocar pelo centro, olhando bem pra baixo e vou começar a empurrar pelo lado de fora e pego no cantinho e tem que colocar o mais rente ao meu cílio possível. Você vai empurrando. Já coloquei o cílio postiço, agora a gente vem com um pouquinho mais de máscara de cílio. Só pra deixar eles mais juntinhos, mais pretinhos, tá? E depois a gente aplica também na parte de baixo. Nos cílios inferiores também é importante, vai dar um olhar mais de boneca. Vou aplicar a máscara de cílio no cílio inferior, dando batidinhas, tá? Uma dica que eu dou pra vocês também é você comprar uma máscara de cílio com um aplicador bem fininho, gente. O mais fino possível. Assim você não tem perigo de manchar aqui essa área na hora que estiver passando. Acontece muito quando a gente não tem muito pelinho aqui embaixo, dos cílios inferiores, acaba a gente manchando um pouquinho o olho, tá? Finalizamos os olhos, agora a gente vai contornar o rosto, tá? Eu gosto de contornar, gente, com um bronzer mais quente, assim, e gosto de fazer contorno em pó, tá? Eu não gosto do contorno em pasta, em creme, porque eu acho que fica muito pesado, muito marcado. Acho que funciona muito pra modelo, pra cursos profissionais, mas na automaquiagem e quando eu maquio a minha cliente, eu acho que o contorno em creme ele fica muito pesado e não é toda cliente que gosta, é muito raro. Eu acho que em pó você consegue fazer um contorno mais bonito, mais suave, mais elegante e não fica aquelas marcações muito fortes no rosto. Eu particularmente não gosto, tá? Eu gosto sempre de bronzer mais quente. Você encontra também os mais acinzentados que eles conseguem dar uma profundidade maior. Então quando a gente quer afinar muito o rosto, o contorno acinzentado é o que mais a gente consegue resultado. Então, quando a gente quer afinar bastante o rosto, é com o contorno acinzentado que a gente consegue um melhor efeito, tá? Mas ele também tem um perigo muito grande de manchar, de você ver aqui muito escuro essa área. E as clientes não gostam muito, eu também não gosto. Então, até em mim mesmo, eu só utilizo o bronzer quente, tá? O quente é que tem esse fundinho mais terracota, mais alaranjado. Então eu vou pegar um pincel chanfrado, cortadinho assim, diagonal, bem fofinho. O segredo também é ele ser bem macio, pra você não manchar aqui a área na hora do contorno. E outra importância do pó que a gente estava falando no início do vídeo. Se a minha pele está bem selada, bem sequinha, aveludada, o meu bronzer não vai manchar, gente. Meu contorno não vai ter perigo de manchar em alguma área, porque não tá molhado. Quando a gente passa um pó em uma área molhada, mancha e não sai mais. É muito mais difícil de arrumar. E quando o seu rosto já tá bem sequinho, com bastante pó, o nosso bronzer vai deslizar, o pincel vai deslizar mais fácil,
tá bom? Então, se na hora que você vai fazer o contorno, você já sentir que sua pele tá meio molhada, você já vem com um pouquinho mais de pó solto mesmo, não precisa ser o compacto, e já sela mais um pouquinho o seu rosto, tá bom? Então, pincel bem macio, diagonal, não muito grande, você tá vendo que ele não é um pincel grande, é um pincel até pequeno em comparação com o meu rosto, que assim eu consigo construir um contorno mais bonito, tá? Se eu pego um pincel muito grande, gente, eu vou atingir uma área muito grande. E aqui a gente tem um produto em cada local, tá? Aqui a gente tem o pó compacto, geralmente mais claro, um pó solto mais claro, que já afina mais o rosto. Aqui vem o bronzer, onde a gente vai passar agora. E aqui em cima vem o iluminador. E aqui a área da olheira não pode ter produto nenhum, tá? Só o pó. Então a gente não pode invadir, o bronzer não pode invadir aqui pra baixo e nem invadir a área do iluminador e da olheira, tá? Por isso que é bom ter um pincel não tão grande. A gente tira o excesso. Agora, acima da orelha começa o risco do bronzer, tá? A gente vem com a mão bem leve, fazendo esse movimento de zigue-zague. É um movimento na diagonal, não é reto, tá? É acima da orelha, descendo, deixando um espacinho de 2 dedos para esse bronzer não alcançar os lábios, tá? Então, vou pegando de pouquinho em pouquinho e vou descendo. Eu vou fazer um contorno um pouquinho mais forte, mas você pode parar até onde você gosta, tá? Eu acho que cada cliente tem uma preferência aqui. Algumas me pedem mais forte, outras me pedem mais levinho. Outras nem gostam do bronzer, gostam só de um blush, porque já tem um rosto muito fino. Então, tipo, se você tem um rosto muito fino, não carregue no bronzer, tá, gente? Porque ele vai afinar mais ainda o seu rosto. E um rosto muito magro, ele te dá uma aparência de pessoa, assim... Não dá uma aparência de saúde, sabe? Eu acho que tem que ter um blushzinho. Se ficar muito magro, a gente fica com um rosto mais assim, que não tá saudável, sabe? Que tá doente, alguma coisa assim. Então, eu gosto desse bronzer forte. A minha luz até vai destacar ele bem pra vocês aí. Mas ele em foto eu consigo mais resultado, sabe? Um resultado mais bonito. Então eu gosto. Eu vou subir o meu bronzer aqui ao lado da sobrancelha. Ó. E vou aqui no topo da cabeça. E vou aqui no meu maxilar. A gente vai fazer um 3. Mas esse 3, ele não vai ficar marcado. A gente aplica assim e depois a gente volta com o pincel de pó, esfumando ele um pouquinho mais. Gente, não pode ficar marcado, tá? Eu tô fazendo aqui pra vocês verem direitinho como é que é o desenho. E qual a diferença que a gente já vê. Esse meu rosto já tá mais magro e esse aqui ainda tá bem mais largo, tá? Porque ele tá claro em toda essa área ainda, não tem nenhum bronzer. Ó, vou virar assim e vou mostrar pra vocês que é o número 3, tá? Isso, eu gosto de fazer em mim porque eu tenho um maxilar bem quadrado, gente, vocês podem ver aqui. Se você já tem um rosto muito fino e longo, você não precisa fazer aqui e nem aqui, tá? Você faz só no centro. Se você tem um rosto mais redondinho, também funciona igual o meu. Você fazer o número 3, isso você vai dar uma afinada aqui embaixo e aqui. Pra quem tem também a testa mais longa, é muito bom a gente escurecer um pouquinho aqui. Eu sempre escureço nas minhas clientes, porque isso dá uma achatada mais na testa. E pra quem tem o queixo muito longo, fininho, você pode também escurecer aqui na pontinha do queixo, tá? Pra dar uma achatada no queixo também. Então, qual é a dica, né? Resumindo, o que a gente faz? Aonde você quer esconder, você vai escurecer, tá? E aonde você quer mostrar, aumentar, você vai deixar mais claro, aí você não vai passar o bronzer, você só vai passar o corretivo claro que a gente passou no início, tá? Então, a mesma coisa acontece com o nariz. Se o meu nariz é mais largo, eu vou pegar, pode ser um pincel pequeno, mas eu pego o mesmo pincel de bronzer porque eu não gosto muito de contorno forte no nariz. Eu vou pegar ele bem levinho e vou com a mão bem leve também, só dar uma esfumadinha aqui no canto, tá? Eu particularmente não gosto dos desenhos muito exatos no nariz. Eu gosto só de vida, uma esfumadinha aqui, e aí então não fica aparecendo que eu fiz um contorno.
Eu não gosto muito de fazer desenho no nariz, gente. Eu acho que fica muito aparente, geralmente são produtos acinzentados. Eu sou mais fã de naturalidade, então eu gosto de esfumar assim no topinho, que parece que a gente pegou um solzinho aqui. A gente também vai passar um blush aqui no topo do nariz. E aí, se você tem um nariz mais grossinho, mais compridinho, você só esfuma assim com bronzer, que eu acho que já fica mais bonito, fica mais natural, sabe? Do que um produto muito forte, mostrando que você fez um desenho no seu nariz. Então, ó, vou passar do outro lado pra vocês verem. Começando pelo alto da orelha, com a mão bem leve e vindo até aqui. Então, a gente vai fazer um zigue-zague. Ó. E aí eu já escolho esse bronzer nesse tom pra ele já ir me deixando mais bronzeada. Eu gosto, tá? Mas hoje em dia você encontra bronzers de todos os tons, gente. Tem mais neutro, não tão laranja, tem mais acinzentado. Eu acho que pra cada tom de pele existe um bronzer ideal. Isso é muito de acordo com o seu gosto. A única dica que eu dou é quem é muito branquinha, não exagerar nesse bronzer, tá? E nem no blush. Eu acho que a pele branquinha é a que mais fica em desvantagem em relação ao contorno, porque qualquer contorno que a gente faz aparece muito manchado, gente. Então tem que ser bronzers muito levinhos, muito clarinhos, pra ficar bem sutil, tá? O blush na branquinha já não tem tanto problema, a gente até faz mais coradinha, mas a morena e pele negra são as que mais a gente consegue fazer contorno forte sem ficar manchado. Então eu vou fazer o número 3 aqui também, ó. Vou subir pro topo da cabeça e descer aqui. Pronto, então eu só fico esfumando um pouquinho mais o produto, tá? Não estou mais aplicando o produto. E venho com um pincel de pó, bem fofinho, aquele que a gente utilizou no início. E posso misturar tudo assim, ó, dando uma esfumada, tá? Mas meu contorno aqui vai ficar mais forte pra vocês, porque eu tenho uma luz bem na minha frente pra mostrar melhor pra vocês os desenhos, as cores, tá? Mas quando a gente faz com esse contorno uma outra foto, sem uma luz diretamente no meu rosto, você já vê mais natural, tá? É o contorno que eu faço em todas as clientes, que eu gosto, acho muito bonito. Após o bronzer, eu vou aplicar o blush, tá, gente? Vou pegar esse bem coradinho aqui que eu gosto. Vou tirar o excesso, porque geralmente os blushes são muito pigmentados. E vou aplicar somente aqui na maçã do rosto, tá? Vou dar um sorrisinho pra vocês verem que fica a bolinha certinho onde a gente aplica o blush, tá? Ó, ele já tem um iluminado muito lindo. O blush geralmente é o produto que sai primeiro na festa, porque ele é o último pó que a gente passa no rosto. Então você pode até aplicar um pouquinho mais, quando tiver um tempo assim ainda pra ir pra festa, porque ele vai saindo. E quando a gente dá 2 beijinhos também é a primeira coisa que sai. Então eu gosto de aplicar e subir um pouquinho, encontrando meu bronzer. A mesma coisa do outro lado. Eu amo blush, gente. Eu gosto de passar muito. Eu sei que não pode, né? Mas a gente às vezes passa um pouquinho mais. Ó, fica bem forte, mas vocês vão ver que ele aos pouquinhos vai diminuindo. Passo aqui no topinho do nariz pra parecer que eu tô bronzeada. Que é um solzinho. Bem de leve, assim, você pode dar umas batidinhas bem de leve, assim, no rosto, pra dar uma coradinha, tá? Antes de aplicar o iluminador e o batom, eu vou aplicar a minha bruma fixadora. Gente, eu gosto muito dessa, tem um ótimo custo-benefício, vou colocar na lista também pra vocês. E ela seca muito rápido, isso é muito bom. E eu gosto de utilizar uma quantidade bem generosa, mas isso vai de acordo com você, tá? A minha dica é só você não espirrar ela tão próximo do rosto, senão ela pode abrir um buraco. Então, geralmente eu dou uma distância de uns 30 centímetros pra aplicar a água, tá?
Ah, outra coisa. Gente, ela é uma bruma fixadora. Então, existem 3 tipos de águas no mercado pra gente não se confundir, tá? Existe a água micelar, que limpa o rosto, tira a maquiagem, que foi a água que a gente utilizou no início do vídeo. Existe a água termal, que aí já é uma água hidratante, tá? Que a gente utiliza na pele mesmo. A gente não utiliza água termal em cima da maquiagem, tá? E aí, essa é a bruma fixadora, que é uma água fixadora. E essa a gente utiliza, você pode utilizar antes de começar a maquiagem, tá? Pra já ajudar na fixação também. E você utiliza principalmente no final da maquiagem. Então é importante vocês saberem esses 3 tipos de águas para não se confundir. Eu já vi gente aplicando água termal no final da maquiagem. Então é uma água que só tem propriedades hidratantes, ela não vai fixar a sua maquiagem. E ela ainda pode até derreter a sua maquiagem se você espirrar essa água no rosto, tá? Principalmente se seus produtos forem à base de água, então não vai dar certo, tá? Pode até dar certo se for uma maquiagem à prova d'água, mas não vai ajudar em nada. Vai ser só uma água que vai secar e não vai ajudar a fixar, tá? Então, a gente vai aplicar agora a bruma fixadora. Existem brumas mates, que é igual essa aqui, e tem brumas com brilhinho também. A gente encontra no mercado várias brumas iluminadoras que você passa antes de começar a base, já dá uma iluminada no rosto, tá? Mas eu gosto de brumas assim, neutras, sem brilho, sem nada. É mais fácil pra agradar as minhas clientes, tá? Não é todo mundo que gosta que o rosto fique todo iluminado, tá? Vou dar uma distância e vou aplicar bastante água. Outra coisa também é que essa água tira um pouquinho do aspecto de pó, traz um viço pra pele. Então eu gosto muito disso também, tá? Apesar da gente querer uma pele bem sequinha, cetinada, a aparência do pó não é tão legal. Então eu acho que depois que eu passo, as clientes sentem uma refrescância assim e gostam muito, tá? Vou aplicar. Pronto. Agora, com a ajuda de um leque ou um ventiladorzinho, a gente vai abanar para acelerar o processo de secagem dessa água, tá? Se você também aplicar muito, ela pode começar a escorrer. Então, o segredo é ir correndo já secar a água. Antes da pele secar totalmente, a gente já corre para aplicar o iluminador, porque enquanto a pele ainda tá úmida, o fixador vai grudar, vai fixar mais forte, tá? Esse meu iluminador eu gosto muito e eu vou colocar na lista porque ele é bem em conta, é um produto nacional e ele é bem bafônico, gente. Olha como ele brilha. Eu gosto de iluminador compacto, gente, porque ele fica onde eu passo. O solto, ele geralmente cai em alguma área que eu não tô querendo e deixa a pele muito iluminada com aspecto de oleosa. Então, eu só passo iluminador aqui acima do blush. Vou tirar um pouquinho do excesso, porque ele é bem forte. Chegando até aqui na lateral dos olhos, tá? Se você não gostar aqui, você pode só aplicar aqui na lateral, tá? É porque eu gosto muito de aplicar aqui. Eu gosto de sorrir e que fique um brilhinho aqui. Mas não é todo mundo que gosta, tá? E vou aplicar do outro lado. E aqui no topinho do nariz, pra afinar o nariz, tá? Na pontinha, se você gostar. Eu só não aplico, gente, na testa e nem no queixo, tá? Porque é onde mais aparece que você tá oleosa. Geralmente, tá? Quando a gente come alguma coisa e fica aqui a oleosidade da comida. Então, assim, eu só gosto de passar iluminador mesmo aqui no centro, nessa área do rosto, tá? Aqui em cima da bochecha. No topo do nariz e você pode também aplicar aqui, ó, no arco do cupido dos lábios, tá? Isso dá uma aumentada também nos lábios, tá? Mas ele também confunde com oleosidade. Então, se você não gostar, não tem problema também não passar aí. Never really saw you coming until you turned me around.
E agora a gente vai aplicar um lápis labial pra gente dar um efeito de lábios mais cheinhos, tá, gente? Eu gosto muito dessa técnica. Primeiro a gente vai contornar os lábios e depois a gente vai aplicar um gloss no centro dos lábios, tá? Que isso dá um efeito mais de bocão ainda. Primeiro eu faço um xizinho aqui no centro e depois a gente vai contornando o restante do lábio, tá? Pronto, amores, terminamos a make e eu espero muito que vocês tenham gostado desse olho iluminado, glamuroso, que dá pra vocês arrasarem em qualquer festa. E qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários da página do curso, tá bom? Um beijo, tchau! Oi, amores, resolvi fazer uma surpresa pra vocês, colocar um bônus aqui no curso, que é ensinando como eu faço as minhas ondas. Pra fazer essas ondas, você vai precisar de um Babyliss. Eu gosto desses bem longos e esse tem 25 milímetros de diâmetro. Um protetor térmico, é muito importante, gente, proteger o seu cabelo, os fios dos aparelhos térmicos, tá? De chapinha, Babyliss, secador, então eu sempre utilizo. E esse meu aqui, ele já ajuda a fixar também, ele é térmico e fixador. Se o seu cabelo não fixa tão bem, eu ainda utilizaria um fixador spray, tá? Mais forte, mas o meu cabelo, como ele é descolorido, ele já fixa bastante, tá? E eu também uso umas piranhas pra gente poder dividir o cabelo, tá? Eu tenho pouco cabelo, então eu só divido em 4 partes. Isso vai depender do seu cabelo. Se você tem muito cabelo, divide em pelo menos umas 6, 8 partes, tá bom? Então a gente vai dividir. Então eu pego uma parte grande na parte da frente e outra parte na parte de trás. E a mesma coisa eu faço do outro lado, tá? Então, vou pegar aqui. Gente, eu divido de qualquer jeito mesmo, sabe? Aí vai botar um. Já dividi o cabelo, agora eu vou aplicar o meu protetor térmico, pentear o cabelo e esse pedaço daqui eu vou dividir em 2, tá bom, gente? Eu gosto de mechas largas, acho que fica mais bonito. E aí eu vou fazer 2 mechas com esse cabelo aqui, tá? Gente, o segredo que depois de muito tempo praticando, eu fui vendo que era importante, o que era mais importante para esse Babyliss ficar bonito, é como você segura o Babyliss. Gente, você tem que passar por cima da cabeça e colocar o Babyliss assim, reto, tá? Em pé, de cabeça para baixo. Então é isso que mais incomoda, né? Porque o braço dói, a gente fica aqui um tempão, às vezes se encosta na parede. Mas, gente, eu acho que essa é a forma que fica mais bonito de todas que eu já testei, tá bom? Eu não pego a pontinha do cabelo, por isso que eu tirei a pinça do meu Babyliss, tá vendo? Porque eu gosto que a pontinha fique podre, sabe? Que a gente chama, fica uma pontinha retinha, tipo surfista. Aí eu passo o Babyliss aqui por cima e vou com a mecha por trás, dando uma volta no Babyliss e seguro a pontinha aqui do meu cabelo pra fora, tá bom? Geralmente eu conto até 30 e depois solto e não desfaço ainda o cacho, tá? Vocês vão ver. Vou ficar aqui um tempinho e a gente já solta. Se o seu cabelo não fixar tão fácil, aí você pode ficar um pouquinho mais, tá, gente, de tempo, porque quanto mais tempo, mais o cacho fixa, mais a onda segura por mais tempo. O meu segura bem, então
eu solto em 30 segundos mais ou menos. Ó, do jeito que ele fica, eu ainda não abro, deixo aqui pra que essa onda esfrie nesse formato, tá bom? Esse é o segredo. Se a gente já abrir agora, ele já vai cair muito fácil. Então eu deixo aqui e só no final que eu vou abrir essas ondas, tá bom? Não é pra ficar assim no final, gente, vai ficar igual maisinha. Então, mais uma mecha, vou passando por trás, abrindo, arrumando a mecha. Eu sei que no início a gente se queima, não dá muito certo, mas não pode desistir. Eu fui fazendo até eu conseguir o que eu faço hoje em dia. E muita gente me pergunta como é que eu faço, os clientes, que eu acho que fica bem bonito, bem moderno. Então, ó, por cima da cabeça o Babyliss, segura até 30 e solta. Ó, tá vendo? Como eu tenho pouco cabelo, é bem rapidinho, gente, que eu faço. Ainda dou uma apertadinha assim, porque vai esfriando mais rápido. Assim. Então, eu acho que o mais difícil, gente, é segurar o Babyliss mesmo, sabe? Eu acho que foi isso que eu mais demorei. A gente fica meio enrolada aqui. Mas depois que você pega o jeito, você nem vai mais sentir que tá fazendo um contorcionismo aqui. Ó, fico até 30 e solto. Aí agora eu pego mais essa. Eu gosto desse Babyliss bem longo, principalmente quando você tem o cabelo mais comprido, porque aí ele pega todo o cabelo. Ah, mas eu não faço a onda desde a raiz não, tá, gente? Você dá um espacinho pra fazer a onda, mas isso também é de preferência, tá? Eu só não acho bonito quando a gente faz só a pontinha do cabelo. Quando fica muito liso, aí vem uma onda. Eu acho que não fica tão bonito não, tá? Eu gosto de pegar, deixar pelo menos uns 3 dedos e começar a onda. Pronto, essa parte já fiz, vai ficar assim mesmo. E aí agora eu vou pegar as duas últimas partes. Ó. Eu divido de qualquer jeito mesmo, que no final dá certo, tá? E agora eu vou abrindo, tá vendo, gente, que eu abro a mecha? Eu não deixo ela toda torcidinha no Babyliss não, tá? Pronto, eu vou ficar aqui mais 30 segundos. Vou deixar a mecha da frente por último aqui, porque ela é que tem que ficar mais bonita. Vou pegar mais esse pedacinho que ficou faltando aqui. Eu fui tentando, gente, porque eu sempre ia no salão fazer as ondas e nunca gostava. Então eu acho que quando a gente aprende a fazer do nosso jeitinho, sempre dá certo, quando a gente persiste e não tem mais esse perigo de ir pro salão, fazer, pagar pelo serviço e não ficar satisfeita, né? Ó, aqui na frente, se você preferir ficar com a frente mais lisa, aí você não deixa tanto tempo. Mas eu gosto de criar um contorno aqui na frente no meu rosto, tá? Então eu faço a onda aqui na frente, que quando eu pentear, vai criar um contorno no meu rosto, tá? Mas tem gente às vezes que gosta aqui da franja, da parte da frente lisa e o de trás ondulado, tá? Isso vai de acordo com a sua preferência. Ó. Vou pegar a mecha aberta, passando por trás e segurando a pontinha na mão, tá? Se você não gostar da pontinha solta, aí você precisa usar a pinça do Babyliss. Eu tirei a pinça, mas aí na pinça você consegue deixar a sua pontinha lá dentro esquentando também.
Ó, vou soltar. E vou pegar as duas últimas mechas aqui. Dividir em dois. Esse meu lado tem mais cabelo do que o outro. Atrás. Pra dar uma apertadinha pra esfriar. Agora, fazer o último pedaço. Pronto. Gente, depois que esfria, se o seu cabelo não fixa muito, você pode passar um pouquinho mais de fixador, tá? Enquanto ele tá assim, mais encaracolado. Depois que ele já tá bem friozinho, é que eu posso abrir ele. Aí você tem duas opções assim que eu gosto, geralmente. Ou você pode abrir com os dedos, ele vai ficar mais bagunçado. Ou com pente, ele também não fica tão arrumadinho com pente. Ou você pode usar uma escovinha dessas, principalmente para cabelo loiro, que não quebra tão fácil o cabelo. Essas escovinhas eu gosto muito. E aí quando você usa a escovinha, essa onda fica assim, ó, meio hollywoodiana. O cabelo fica, as ondas ficam todas juntas, tá vendo? Elas abrem todas juntas. Então é de acordo com a sua preferência mesmo. Tipo, vou mostrar aqui, ó, como fica com a escova. E aqui com a mão, ó, fica mais bagunçadinho. E eu acho que ele fica mais bonito depois de um tempo. Então você faz um tempinho antes de ir pra festa. E aí abre ele quando já estiver saindo no carro, porque aí vai caindo. E quanto mais você passar a mão, mais bonito ele vai ficando. E eu gosto dele depois de uma meia horinha, assim, sabe? Que aí fica uma onda bem bonita. Ele ainda cai mais do que isso, tá, gente? Isso é logo que faz, principalmente meu cabelo, que fixa muito forte, ele ainda fica assim. Mas ele vai caindo, caindo e vai ficando mais onda, bem bonito. Pronto, eu espero que vocês tenham gostado também dessa dica dos cabelos. Qualquer dúvida é só me enviar aqui nos comentários do curso. E até a próxima! Tchau!